Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um E Agora, José? Um pouco atrasado hoje, uma correria danada. O pessoal fala que de sábado a gente tem moleza, mas não tem, não. Bom, o que acontece? A semana passada a gente teve a questão do vazio, né? E no vazio, que fique bem claro isso, as mensagens foram sendo recebidas pelo WhatsApp do programa, né, pelo podcast, e eu fui filtrando algumas coisas, alguns comentários, mas o impressionante é que a maioria, né, bom, sejam todos muito bem-vindos, né, antes de qualquer coisa. Veja que hoje está agitado, está correndo, eu falei, não vai dar tempo, galera. A galera falou, vai, fica tranquilo que vai. E deu. Bom, falamos do vazio a semana passada, recapitulando, né? Quarta-feira, na verdade. E choveu, né? Como sempre, a galera prefere. Foi legal ter criado o WhatsApp do podcast, por quê? Porque a galera prefere mesmo, né? O podcast pelo WhatsApp, assim, as perguntinhas escondidas, né? E eu falei, bom, tem que levantar o que está acontecendo aqui, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. E na verdade ficou claro para mim, a galerinha, né? A equipe que dá uma lida ali, a gente debate umas coisinhas. E foi interessante que, como foi vazio, não teve perguntas. Né? É um dos pontos que eu devo citar aqui logo no começo. Não teve questões, ninguém levantou uma questão. Né? Porque foi citado, inclusive a gente passou por Eclesiastes, a gente citou Kierkegaard, a gente citou Lacan, até começamos com Renato Russo, se não me engano. Foi Renato Russo que nós começamos. E aí a gente bateu fundo, né? Bateu forte em cima dessa questão do vazio, assim, né? E aí ninguém se prontificou, ninguém falou nada, ninguém se apresentou, né? Aí uma mente pensante falou: você já parou para pensar por que ninguém falou nada? Né? Por que ninguém questionou isso? Ninguém se colocou como vazio, apresentou um tipo de vazio? Né? Olha, eu estou passando por esse tipo de sentimento, né? Eu estou com esse tipo de constrangimento. Ninguém falou nada, né? Então, assim, eu falei, bom, é verdade, né? Ninguém falou nada sobre isso. E esse negocinho tá me irritando, porque ele fica piscando, e se ele começar a piscar muito, eu vou fazer assim, ó. Quer ver? O que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Eu vou deixar ele assim. Pronto. Então, a ideia hoje, né, é o seguinte. Foi proposto um tema, foi sugerido, na verdade, porque casa muito com essa questão de estar muito presente, estar muito completo, estar muito cheio, dono de si, né? Certezas absolutas na vida, né? Até citei, tem gente que fala, Zé, essa questão do vazio não cabe a mim porque eu estou normal, né? Para mim está tudo bem. E eu falei, não, vamos fazer uma livezinha ali, mesmo que seja rápida ou de uma horinha que seja, para a gente poder pegar esse gancho, né, do vazio e explicar por que as pessoas depois, né, que descobrem determinados mecanismos de preenchimento, é doloroso esse processo de se fazer ausente, sabe? De dar tchau, né, de se despedir. Você veja que a problemática droga, ela vem sendo a nossa questão primária aqui, né? E aí eu falei, gente, eu vou explicar uma coisa, então. Quer dizer, eu vou pensar sobre uma coisa. Explicar é muita pretensão, mas vamos pensar sobre algo. Como dar tchau? Né? Como falar, olha, acabou aqui, né? Como ser ausente? Como fazer falta? E fazer falta dá pra gente trafegar pela questão, né, sentimental, pela questão familiar, pela questão, até mesmo pela questão substâncias, né? Fazer falta mesmo. Então, é hora de, como diria um Teletubby, né? É hora de dar tchau. Só que nós pegamos o vazio como ponto inicial para dar complemento a semana passada, e volto a dizer, né, não se acovarde, né, não tenha medo daquele momento em que você se viu ou se encontra vazio. Isso faz parte do ser humano, tá? Isso é normal, isso não tem problema nenhum. A questão é o que faz com ele, né? A questão é como você enxerga o vazio, a questão é como você interpreta o mundo à sua frente
e toma determinadas, ou se acovarda de vez e não toma nenhum tipo de decisão. Mas a partir de agora, a ideia é, né, é hora da gente dar um basta em determinadas situações. É hora de nós colocarmos um ponto final, é hora de nós resumirmos a história, né, para que uma nova seja criada. E então vamos pensar da seguinte forma: se lá nós estávamos, e volto a dizer, tem vazio, não adianta disfarçar. Ninguém me prova ao contrário, que existe em algum momento o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, por que esse tipo de pensamento. Isso não sou eu que estou falando, as grandes literaturas, a vida ensinou isso para mim e em consultório eu encontro isso, tá? Então não tem como fugir disso. Fica meio feio dizer que não, não e não, tá? Pleno demais é mentira. Então, o complemento aqui é assim, ó, se tem um vazio, ele precisa ser preenchido com algo de interessante, acredito eu, vamos chamar assim, algo de interessante, né? A gente vai ter que concluir que, parece que fica claro, né? Conclui-se que a partir do vazio, o obrigatório, então, é desejar. O obrigatório, então, é fazer aquela característica básica do ser humano, né? É movido a desejo mesmo. Se tem um buraco a ser preenchido, você tem que desejar algo para colocá-lo no lugar desse buraco, desse vazio, né? Então a gente sai de um sistema, já muito bem, quem não viu, dá uma olhadinha no vídeo passado, tá? A gente sai de um sistema definido como existe o momento do vazio e o que fazer com ele. Agora a gente vai preencher essa lacuna, ok? A gente vai colocar alguma coisa ali, e eu estou dizendo, de cara, a gente precisa desejar. Então todo mundo deseja, né? E se for pegar uma tradução básica assim, né? Até mesmo psicológica, psicoterapeuta, né? Terapêutica, enfim. O que é desejo, Zé? Desejo é a falta. Desejo é o pressuposto do impulso pela falta. Né? Desejo é o impulso movido pela falta. Então, vazio. Lembra? Então, se eu tenho um desejo e eu começo a batalhar, e você já vai pegando aí a questão que você se encaixa, né? Se é um afetivo, né? Se é familiar, se é um desejo financeiro, se é um desejo de drogadição, né? E você tem o vazio, tem o desejo, e o desejo faz com que você se movimente, vamos dizer assim. E nesse movimento, né, e aí exige um esforço, né? Somos feitos de energia, então, para que haja um movimento, há um esforço. Através desse esforço, digamos que chegamos à conquista. Tudo bem? Então eu vou começar assim, ó. Não tenho relacionamento, né? E desejo um relacionamento. Há um esforço, há um protocolo a ser seguido para chegar a um relacionamento, né? E começo a pressupor que características A me servem, comportamentos A me servem, gosto musical me serve. Eu começo a criar um modelo, né? Eu estou pegando a questão relacionamento, hein? Você pegue aí o que você quiser. E eu começo a criar característica. Então isso exige um esforço emocional, né? Um esforço psicológico, de tudo, tá? Para que você crie o padrão daquilo, né? De acordo com o desejo. Então a gente vai chamar aqui de conquista. E aí, de repente, eu conquisto isso, né? Eu encontro, né, a companhia perfeita, aquela que me traz a satisfação desejada. Tudo bem? Mas você pode começar a perguntar, tá, mas o que isso tem a ver com é hora de dizer tchau, é hora de sumir, é hora de dizer basta, calma, a gente está começando a preencher um vazio, desejando alguma coisa, agora já conquistando essa coisa, através de um esforço muito elaborado, e só você sabe o esforço que você fez, fique bem claro isso, né? E depois ele vai ser justificado lá na frente, vamos aqui ficar bem focado no assunto, e aí você começa a querer, né? Querer que esse esforço e essa conquista seja adequado ao mundo em que você vive. Então, eu conquistei algo que eu desejei, eu quero encaixar ele no meio social que eu vivo, né? Nas crenças afetivas que eu tenho. Ou seja, eu começo a moldar a minha conquista de acordo com as expectativas do mundo,
né? Da família, né? O relacionamento perfeito. Esse não serve para você. Esse não. Não, esse sim. Esse é... Quer dizer, você já começa a se questionar se realmente é o teu desejo, válido ao esforço que você fez, através da conquista que você já tem na mão, da vivência, né, dupla. E aí a gente pode colocar cumplicidade, amizade, felicidade, aí vai embora, né? E aí você começa a ter aquele pré-julgamento de se você está ou não encaixado com o seu relacionamento dentro da sociedade que você vive. Tudo bem? Isso é importante a gente dizer, tá? Esse é o processo. Era vazio, surgiu o desejo, chegou a conquista, agora as dúvidas, indagações com relação se está tudo encaixado na sociedade, de acordo com as expectativas alheias. Só que tem um detalhe, né? Muito importante, inclusive. Nós somos seres, né, relevantes e com histórias. Nossas histórias. Veja que aí já tem um conflito, tá? Aí já começa um pequeno probleminha. O desejo ao ser conquistado e ao ser comparado com as expectativas alheias, eu comparo com as minhas também. Eu começo a olhar para mim também. E aí eu falo, bom, se eu vou moldar muito o meu relacionamento, estou pegando um relacionamento que fica mais fácil. Se eu vou moldar muito o meu relacionamento de acordo com o que a sociedade quer, talvez ele fuja da minha concepção de relacionamento. Porque eu sou um ser, né? Eu sou um ser que pensa, um ser que sente, eu tenho a minha história, eu tenho as minhas crenças, a minha personalidade formada, as minhas características, ou seja, eu tenho o meu caráter, né? E tudo na base do determinado sentimento, determinado pensamento, determinado comportamento. É basicamente isso. E aí, você vai contra as expectativas, veja, o esforço como começa a ficar mais intenso. Você vai contra as expectativas da sociedade, então você começa a brigar, porque aí a gente já está no campo afetivo, ok? E no campo afetivo vale o seu ponto de vista, vale a sua ideia, vale o seu sentimento. Você começa uma briga frenética com relação ao mundo à sua volta, para que isso seja conquistado e cada vez mais, e conquista tem que ser diária, a todo instante, a todo momento. Perceba que aí já tem algo de errado, talvez você já esteja num processo de anulação, você já está se autoanulando, e aí já começa a dar um certo... É muito legal parar para pensar nessas coisas, porque é muito sutil. A gente não tem aí aqui você já se perdeu. Não, não tem um aqui eu me perdi. Isso vai acontecendo no decorrer do dia, no decorrer da semana, no decorrer dos meses, o jantar bem elaborado, a música que bate com gosto, e aí tudo fica lindo, né? Só que a sociedade está te dizendo, está te mostrando, está te exigindo, né? Um outro tipo de comportamento. Então você começa a se anular do que a sociedade quer. Você fica meio alheio ao mundo social. Em prol, o quê? A conquista. Né? Eu conquistei e não perderei. Por quê? Porque exigiu esforço de mim. Eu não quero que isso seja desfeito. Tá bom? Então, você começa a ter a sensação de expectativa própria. E aí começa a expectativa exagerada de um significado. Por que eu estou nesse relacionamento? Seria melhor ou não estar solteiro? Seria melhor ou não fazer, né, um determinado estudo, uma viagem, comer determinado prato, abrir mão do prato, abrir mão disso, abrir mão daquilo, em prol ao outro, e o outro começa a dominar o teu mundo de uma certa forma, e aí eu estou dizendo no campo, tá? No campo em que a indiferença está no outro, através daquilo que você sente, percebe? É isso que eu estou querendo dizer. Você criou toda uma expectativa. Eu vou ser bem básico no que eu tô falando. É assim, ó. Você estava solteiro, você desejou alguém. Você encontrou, conquistou, gastou uma força do cacete para conquistar. Você deu perfume, você deu presente, você fez isso, você fez aquilo. Abriu mão de escola, abriu mão de estudo, faculdade zero, trabalho. Você nem consegue trabalhar direito, você já está bitolado, está apaixonadaço. Seu mundo já está um inferno. Ou seja, você fechou o olho, você vê a pessoa. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. É esse campo doentio. Já começa a entrar num processo obcecado. Pronto, é isso. E o esforço que você faz para se manter nisso. E aí a coisa começa a tomar a seguinte proporção. Eu vou citar aqui
dois grandes... Vou citar Lacan, para começar, tá? Lacan ele diz assim, ó, você realmente quer aquilo que você deseja? Nesse ponto cabe já essa pergunta. Nesse ponto já cabe, tá? Você realmente quer aquilo que você desejou? Por quê? Porque foi tanto esforço aí volta, né, nas outras lives, o eu não é dono de si, né? O eu não é senhor do seu próprio mundo, né? Veja, aquele pensamento meio que maluco da paixão e a briga com os desejos do id e o juiz do superego dizendo não abra mão da sua faculdade em prol a isso, não faça, e você com o desejo vai abrindo mão, né? Vai abrindo mão. A gente tem como mau contato hoje em muita coisa aqui nesse estúdio, mas tudo bem. Eu não sei se a energia está oscilando muito, mas a gente vai aqui, tá bom? E a ideia é... Aí a outra questão. Então veja, a primeira né? Você realmente, né? Você realmente quer aquilo que você deseja? É uma forma de se pensar. É uma forma de... Aí você para, agora é reflexão, tá? Agora é reflexão. Por quê? Porque é muito esforço que você já está fazendo, e aí você já caiu no campo, né, da observação de si mesmo, e veja, alguma coisa já está meio zoada na tua cabeça. Né? Por quê? Porque lá atrás, lembra que eu disse? Você desejou tanto, você se moldou tanto, que é impossível que você não tenha criado expectativa na relação. É quase que impossível você não ter expectativa, retorno, né? Você não esperar algo em troca, eu acho que é meio babaca dizer. Mas tem que ter, né, a reciprocidade, a palavra bonitinha, né? A reciprocidade na relação. E eu conheço muitos casais que têm essa reciprocidade categórica, ela é linda de se ver, show de bola. Né? Mas o que nós estamos discutindo aqui hoje é quando não se tem, tá? É quando é unilateral a coisa. A outra pessoa até leva uma vida ok, um relacionamento